No início do século XIV, a organização econômica e social predominante na Europa Ocidental ainda era o feudalismo. Nessa forma de organização, a produção agrícola era a principal atividade econômica, e nos feudos a classe campesina trabalhava em regime de servidão para os proprietários de terra, que faziam parte da nobreza. Porém, um conjunto de acontecimentos alteraria profundamente esse quadro. Mudanças climáticas com frio e chuva além do normal afetariam a produção agrícola a partir do ano de 1315. O que ocorre, após isso, é uma reação em cadeia, pois a diminuição das safras encarece o produto alimentício, fazendo surgir um ciclo de fome e miséria. Muitos camponeses começam a migrar para os centros comerciais em busca de outros meios de sobrevivência, concorrendo com o trabalhador urbano por espaço e ofício. Para os que ficam no campo, o cenário torna-se pior quando os senhores feudais aumentam as taxas de impostos a fim de compensar a baixa produção. O resultado de tudo isso é um caos social que se instala e se agrava ainda mais a partir de 1347, com o surgimento da peste bubônica. Além do mais, uma guerra quase interminável entre Inglaterra e França acaba por afetar de forma inevitável a configuração política de outros países da Europa. É nesse cenário que o feudalismo se enfraquece, e com seu enfraquecimento, a necessidade de expandir o comércio ultramarino passa a ser defendida por uma nova classe dominante, os burgueses. Embora já existissem anteriormente, os centros comerciais urbanos ganhariam mais força a partir dessa crise. Os burgueses eram os comerciantes profissionais liberais e de ofício, donos de fábricas têxteis e até artesãos, que conseguiram ascender socialmente através do acúmulo de riqueza. Foram eles os principais incentivadores da expansão marítima, que culminaria na chegada dos portugueses em terras brasileiras. No ano de 1383, Fernando I de Portugal morre sem deixar um herdeiro do sexo masculino. Sua filha, Dona Beatriz, era casada com o rei de Castela, o que foi o suficiente para que um clima de conspiração tomasse conta do país. Isso porque a ascensão de Dona Beatriz ou qualquer um de seus herdeiros ao trono poderia pôr em risco a independência de Portugal. Porém, Dom Fernando tinha um irmão ilegítimo, João Mestre de Avis, que rapidamente ganha o apoio da classe burguesa na disputa pelo trono. Inicia-se então uma série de conflitos, conhecida como Revolução de Avis. De um lado, a burguesia apoiando o irmão do rei. Do outro, a nobreza, favorável à união com Castela, apoiando a rainha viúva Dona Leonor e a filha Beatriz. Os conflitos vão de 1383 a 1385, quando os castelhanos são derrotados na Batalha de Aljubarrota. O mestre de Avis torna-se então João I, rei de Portugal, e com a monarquia consolidada, inicia-se um período de estabilidade política e desenvolvimento econômico. Com o apoio da burguesia, a ideia passa a ser o de investimento nas grandes navegações. Além da experiência com os genoveses, o incentivo ao aprimoramento naval vindo do próprio governo contribui para que os portugueses sejam os pioneiros na expansão marítima. A conquista de Ceuta, no norte da África, é considerada a primeira empreitada marítima de Portugal. E ao descobrir um outro caminho para a Índia, em 1499, o país se consolida como grande potência náutica. Já em 1500, garante sua presença no continente americano ao chegar no Brasil. Foi em março de 1500 que Pedro Álvares Cabral partiu de Lisboa comandando uma esquadra formada por 3 caravelas e 10 naus. Esta viria a ser a expedição que entraria para a história como a primeira a chegar em terras brasileiras, precisamente no litoral da Bahia. Ao que tudo indica, o destino final dessa expedição deveria ser a Índia, o que fez com que se levantasse a teoria de que a chamada descoberta do Brasil teria acontecido por acaso. O certo é que logo ao chegar, um dos tripulantes, Pero Vaz de Caminha,
escreve ao rei Dom Manuel, descrevendo a terra recém-encontrada e o primeiro contato com seus habitantes. Os portugueses erguem uma cruz e celebram uma missa, tomando posse da terra que já tinha dono e renomeando-a de Vera Cruz. Assim, inicia-se o capítulo sobre a história de formação do Brasil. E se você se interessa por história do Brasil, inscreva-se no canal e acompanhe os vídeos para saber mais sobre esse tema. Até breve!